Pessoal, quero trazer para vocês aqui um esquema bem interessante e que eu acabei compartilhando no grupo Freud do Zero. Compartilhei lá, o pessoal pediu para explicar e eu pensei em fazer um vídeo assim, eu divido com mais pessoas, porque eu acho que é muito útil isso daqui. Né? Isso é útil para pensar a questão das estruturas clínicas quando você pensa pelo viés freudiano-lacaniano, né? Então, essa tabela eu tirei desse livro aqui, do Coutinho Jorge, Fundamentos da Psicanálise, volume 2. Aliás, assim, um livro maravilhoso, está entre os meus favoritos, né, para estudar psicanálise, então eu indico muito esse livro. E ele faz uma divisão nessa tabela muito legal, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar bem no vídeo, porque eu tenho limitações aqui de espaço nesse momento, mas eu vou compartilhar essa imagem aqui tanto no grupo do Facebook, que é o Saulo Durso Ferreira Psi, assim como no grupo do WhatsApp. Mas é um esquema bem legal de se usar para pensar as estruturas clínicas, né? Essa ideia, até onde eu enxergo, acho que começa num texto do Freud, na verdade, 1914, que é o texto Introdução ao Narcisismo ou Para Introduzir o Narcisismo, depende da versão que você pega de tradução. Mas independente disso, esse é um texto que o Freud ele vai trazer o narcisismo para dentro da normalidade do desenvolvimento psicossexual, que inicialmente era pensado como um caráter patológico, aquele sujeito que é apaixonado por ele mesmo, mas ele vai perceber que isso acontece no desenvolvimento de qualquer pessoa. E ele vai colocar então uma divisão da fase autoerótica para uma fase narcísica e vai questionar assim, o que é preciso acontecer para passar do autoerotismo para o narcisismo. Aí vai colocar então que é o surgimento do eu, o surgimento do ego. Esse ponto, que é um texto de 14, o Freud então ele abre essa questão e meio que responde, mas não responde muito claramente como é que esse ego surge, né? Você vai ter vários autores falando sobre isso, obviamente, mas talvez o jeito, o que mais me agrada é o modo que o Lacan explica isso através do estádio do espelho. Então, quem já estudou o Lacan do Zero que eu passei, eu já fiz mais de uma aula sobre isso, então não tem segredo. Mas só para localizar então, o Freud ele faz uma divisão autoerotismo, aí ele coloca algo acontece aqui que é o surgimento do eu, passa para o narcisismo, e esse narcisismo então depois, o sujeito então vai deixar em determinado momento de investir a libido no próprio eu, e ele passa então a investir nos objetos externos, vai começar então o amor de objeto. Então são esses três momentos, e quem já teve aula comigo na faculdade, eu sempre monto esse esquema porque eu acho que ele é muito claro, ele é muito fácil para entender uma série de coisas, por exemplo, a fase oral está aqui, a fase anal está nessa transição, a fase fálica está no auge do narcisismo, a castração acontece aqui, período de latência, depois aparece então a fase genital. Então a gente consegue enxergar tudo acontecendo aqui, né? O id inicialmente aqui, aí o surgimento do ego passando para o narcisismo, depois você vai ter a castração, o superego, aí aparece o superego como herdeiro do complexo de Édipo, passando para o amor de objeto. Então a gente consegue enxergar a localização disso. Aí o que esse texto faz, né, do Coutinho Jorge? Ele tem uma tabela para pensar tanto a questão de real, simbólico e imaginário, né, que a gente já desenvolveu essa ideia no curso Lacan do Zero, e também para explicar um pouco onde estão as estruturas clínicas. Então vou fazer uma breve apresentação para vocês, indico depois, quem tiver o texto, leia o texto, né, o livro é muito legal, como eu já falei. Então ele coloca assim, então você tem aqui essa fase autoerótica, acontece o estágio do espelho, né, e depois aqui esse outro grande momento que é a castração simbólica, né? Então, muito mais do que a castração, como a gente já acabou já falando, né, no Lacan do Zero, e vou repetir também no Freud do Zero, que a castração não tem a ver com o medo de perder o pinto de fato, né? O pinto, o pênis, é o falo, né? Também é a possibilidade de um gozo total. Então, é muito mais perder o gozo, né, perder um acesso ao gozo do que de fato perder uma parte do corpo. É claro que tem a confusão em determinado momento do corpo com a questão do gozo, mas isso aí já é assunto trabalhado aqui nos nossos cursos. Então, como é que ele coloca? Então, real, simbólico e imaginário, então esse registro do real seria o nada inicialmente, né? O real é aquilo que não tem nome, aquilo que está para qualquer tipo de representação, de simbolização, de imagem, de consistência, é o começo de tudo. Então, antes do estádio do espelho, antes dessa estruturação imaginária para frente, o que eu tenho é o real, né? Então aqui, ó, em termos de RSI, real, simbólico e imaginário. Então inicialmente é o real, esse real no estádio do espelho, ele forma uma unidade, ele forma, então se identifica numa imagem, né? Forma-se o imaginário, então o imaginário que vem de imagem, não de imaginação. Então aqui você tem o imaginário,
E aí depois então acontece a castração, você sai desse lugar imaginário e passa para essa situação simbólica, né? É bem interessante que apesar de estar aqui real, simbólico e imaginário de forma cronológica, é claro que na prática a coisa se sobrepõe um pouco, para todas as fases aqui, obviamente. E mesmo depois que acontece aqui a castração e o sujeito já chegou ao simbólico, né, poder utilizar o simbólico como recurso de estar na realidade, de lidar com a realidade, apesar de chegar nisso, não significa que os outros estejam superados. A questão imaginária e simbólica e real sempre vai aparecer. Em que sentido? Já vou chegar, como é que a gente vai pensar nisso no outro ponto. Na sequência ele põe aqui, ó, o investimento. Quando eu falo de investimento, modelo econômico, investimento de libido. Ele faz até dois esquemas que têm os nomes bem parecidos, mas assim, aqui o investimento é autoerótico, né? Então é na pessoa, na própria pessoa, porém tem um detalhe muito importante. Não existe aqui a consciência de si, tá? Então isso de autoerótico, a pessoa, o prazer está nela mesma, mas sem a ideia de que existe um ela mesmo. Um ela mesmo é uma concepção que vai ser desenvolvida, é extremamente complexo perceber a si como alguma coisa, como uma consciência. Coisa que já acontece aqui, então investimento narcísico aqui já existe uma consciência de si. E aí depois da castração simbólica, o investimento passa a ser nos objetos. Então o investimento estava no próprio eu, sem uma consciência de si, nem poderia chamar de eu na verdade, porque o eu tem uma relação direta com a consciência de si. Depois o eu tem um investimento na consciência de si, na imagem especular, no meu narcisismo. Depois esse narcisismo é abalado por conta da castração e então o investimento passa para os objetos, né? Se posso pensar também a questão da libido, a libido vai receber alguns nomes, mas é muito claro porque é o modelo que está em cima. Ó. A libido aqui ela é autoerótica, não tem segredo por quê. Aqui é a libido narcísica e aqui a libido é objetal. Na sequência vai ter aqui ó, corpo. Como é que está o corpo em cada um desses momentos? Então o primeiro momento aqui é o corpo espedaçado, né? O corpo que é simplesmente um monte de furo, né? É difícil pensar no monte de furo porque o furo sempre dá a ideia de borda, né? Então você tem uma superfície, essa superfície ela vai ter furos, esses furos então são bordas. Só que nesse começo ainda não tem uma superfície, ainda não foi constituída uma superfície, uma unidade, que só vai acontecer aqui. Então a gente trabalha como se fosse um corpo ainda espedaçado, né? Um corpo que não é uma unidade ainda. Nesse sentido eu gosto mais do termo que o Winnicott usa, que é um corpo não integrado inicialmente, porque quando você fala despedaçado ou espeaçado, a ideia é que você já teve um corpo inteiro e que foi desmontado, foi despedaçado. E na verdade nunca teve uma unidade aqui. Então esse corpo aqui, real, ele é esse monte de furos. Só que vamos imaginar, tenta entender essa maluquice que eu vou dizer, mas imagine um furo sem borda. Como é que você consegue perceber um furo se o furo não tem borda? Se o que faz o furo é justamente a borda. Então esse paradoxo confuso, essa maluquice, tem a ver com o real. Né, que é quase uma questão impensável. Se eu pensar num furo, aí tá, pensa nesse furo, mas tira a borda dele. Como é que eu penso nisso? Né, então é um grande nada. O Winnicott usa um termo que eu gosto também, que é um cair para sempre nesse momento aqui. Apesar do Winnicott não compactuar com esse modelo necessariamente. Só pega emprestado para entender algumas coisas. Aí depois, olha que interessante, o corpo no narcisismo, que tem uma consciência de si, reconhecimento na imagem, você vai ter o corpo próprio, que é o um. Agora sim, é uma unidade, uma superfície. Se você pegar isso num texto do Freud, de 1923, que é o id e o ego, ele fala sobre isso, que o ego é sobretudo, né, uma superfície, nesse sentido, aquelas camadas de identificação. Então, algo plano, né, então uma unidade. Então, você montou agora aqui, se aqui tinha um furo sem borda, que é um paradoxo, você tem agora aqui uma totalidade, um tu és isso, como diz o Lacan, porque esse imperativo que o outro coloca, e a pessoa que chega no mundo, ela para poder então existir, ela precisa corresponder a essa exigência narcísica do outro, então ela se forma esse um. E depois da castração, que é o corpo erógeno, aí sim, é o um, né, com furos. Agora eu já posso pensar, já fica mais possível imaginar isso, né? Você tem lá uma planície, você tem lá uma superfície total e nessa superfície eu tenho furos. Então isso sim. Então é interessante de pensar no furo como pensável aqui e o furo aqui como impensável. A gente pode pegar emprestado aquela ideia, né, que tem em psicanálise de agonia impensável. Uma coisa é você poder pensar, né, suportar uma situação às vezes traumática, uma situação sem sentido dentro de bordas que têm sentido. Então vamos imaginar você numa situação de muita dor, de uma perda, sei lá eu, que perca o sentido das coisas.
você poder encontrar num livro, numa frase, numa música, alguma coisa que te dê beira, né, que te dê borda para você poder encostar naquilo. Se não tiver nada para te dar borda, você fica caindo para sempre. Então é muito mais possível sofrer, né, nesse corpo erógeno, que é um com furos, do que esse corpo aqui, que é um furo sem borda, que é um cair para sempre. Aí a questão da linguagem, né, que a gente já falou bastante no Lacan do Zero, que eu acho que também é bem interessante isso. É claro que inicialmente tem o não sentido, né, porque quando você pensa no real, pensem que o real ele é a pré-história da coisa. Então é como se fosse assim, né, ó, eu tenho aqui o que é a linguagem, então aqui o Lacan vai dizer assim, né, a existência é produto da linguagem. Então você vai ter aqui a história é contada, né, através das palavras, linguagem, então é daqui para frente. Mas o Lacan se questiona assim, mas e o tempo anterior à linguagem? Cadê o tempo anterior à palavra? Cadê o tempo anterior à história? A pré-história da coisa, né? A pré-história da coisa, o que que é? Nada mais é que o real. E é interessante porque essa pré-história, obviamente, eu não sei do que se trata porque ela é anterior à linguagem, mas eu posso fazer inferências, né? Construir fantasias supondo que é a pré-história. Mas a pré-história, ela seria impensável porque ela é da ordem de um furo sem borda, né? Da ordem do real. Então, por isso, o real é daquilo que é do sem sentido algum, né? Não tem sentido, é um não senso radical. Quando você tem aqui a consciência de si, a identificação numa imagem, e uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Você viu uma imagem, quem é você tem certeza do que é você produz então agora essa dimensão do sentido da linguagem, né? Então é o regime aqui interessante do amor e do ódio. Ou é isso, né? Assim, ou você é igual a mim e por isso merece o meu amor, narcisismo, ou você é diferente de mim e você me ameaça, eu te destruo, que é a questão do ódio. Que é o regime dos extremistas, que é o que a gente tem vivido muito, né, na sociedade atual. É quando você tem os extremos, os intermediários, né, não estão mais presentes, você passa então para um momento de guerra, né? Você não tem mais os acordos, porque o acordo precisa de flexibilidade. Quem vai possibilitar isso? É quando depois da castração simbólica aparece o duplo sentido do simbólico. O simbólico é a palavra pode dizer mais de uma coisa, né? Se você pega, por exemplo, o texto do Freud, o sentido antitético das palavras primitivas, ele vai mostrar que as palavras primitivas elas têm um duplo sentido. Uma palavra pode significar tanto o seu significado como o seu oposto, a mesma palavra. E aí se você vai pegar na verdade, né, isso Freud leva para além depois, qualquer palavra na verdade ela pode significar mais de uma coisa. Eu posso ter, obviamente, uma palavra, sei lá, que eu sempre lembro nessas horas, é a manga, que pode significar tanto fruta quanto um pedaço da roupa e tudo mais, mas não preciso nem pensar nesse nível, eu posso pensar que qualquer palavra que eu repita, eu posso dar um sentido oposto para ela. Eu posso dizer assim para vocês que são psicólogos, psicanalistas, né? Bom, existem psicólogos e existem psicólogos. Então eu repeti 2 vezes a mesma palavra, mas os sentidos são completamente diferentes. Eu posso falar isso para um paciente que diz assim, eu sei que eu sou uma pessoa inteligente. Inteligente? Não, você está dizendo que eu sou burro então? Burro? Não, burro é inteligente, o que eu sou? Então só de repetir, você fica causando essa confusão de para onde você quer ir. Então o simbólico possibilita o duplo sentido, que na verdade é uma grande flexibilização do sujeito frente ao mundo, né? Então eu vou ter essas 3 cadeias também. Então no real não sentido, no imaginário sentido e na castração simbólica o duplo sentido, né? Por isso que até a gente fala assim que só essa turma que está pro lado de cá conseguiria mentir efetivamente, né? Pessoas que falam assim, eu não consigo mentir, eu sou uma pessoa que a mentira é impossível. Não é uma grande vantagem, não. A grande vantagem é se você pode, por exemplo, querer dizer uma coisa, né? Você sabe de uma coisa e diz outra no lugar. Até é interessante um filme chamado, acho que é O Primeiro Mentiroso. É muito curioso, assim, que é uma cidade, num país que ninguém mente. Nem é pensado nisso, né? Como é que alguém pode mentir? E aí esse cara um dia, quando vai sacar um dinheiro na conta do banco, tem um valor X, ele vai lá e fala um outro valor. E aí ele começa então a falar uma coisa que é diferente daquilo que ele sabe, né? Então a história assim acaba que ele começa a contar uma série de coisas, ele vira meio que um ídolo da cidade porque ele conseguiu, não que as pessoas sabiam que ele mentia, mas ele mentia oferecendo outras possibilidades, as pessoas começam a segui-lo. Mas enfim, quem quiser assista lá. Acho que o nome é esse mesmo. Olha que legal aqui, realidade, né? Você tem realidade entre aspas,
porque a realidade, quando a gente fala de realidade, de alguma forma para Freud, realidade sempre é o real amortecido, como Lacan traz. Né? Então a realidade mesmo, a realidade concreta, comum a todos, para a verdade não existe exatamente isso. Né? Você vai pegar os textos do Freud, 1924, a perda da realidade na neurose e na psicose, ele começa mostrando ali que não só na psicose tem uma perda de realidade, como o neurótico também deforma a realidade através da sua fantasia. Então nesse raciocínio aqui, ó, a questão, a realidade dentro de uma estrutura do real é um delírio não sistematizado, uma desorganização absoluta, né? Então, são pedaços, né, de uma palavra aqui, outra ali, que eu vou tentando montar alguma coisa, algum sentido. Então, na verdade, não vai ter sentido porque não é sistematizado. Então, é muito confuso o tipo de fala nesse momento. Aqui eu vou ter um outro modelo, que nesse caso aqui, já tem o imaginário, é o delírio sistematizado, né? Então, diferentemente desse aqui, esse aqui é uma certeza absoluta de uma coisa. As coisas são e tem aquilo que não é, que é excluído. Lembrando o raciocínio, só existe o sentido, não existe a falta de sentido. Então aqui é um delírio sistematizado. E aqui você tem a fantasia, né, que também é uma forma de amortecer esse real da coisa, né, e também é uma forma do sujeito pensar a si mesmo, a sua história. Até legal aqui que o Freud fala num texto, né? Que os neuróticos lembram da sua infância não como elas foram, mas como eles gostariam que fosse. Eu lembro aqui, por exemplo, para vocês, o filme sobre o Queen, né? Que quem assistiu achou muito bonito, é comovente, mas você pega alguns críticos dizendo o filme não tem nada a ver com a história da banda. É claro, porque o filme não foi feito para ser como a coisa de fato aconteceu. O filme foi feito como gostaria que tivessem sido para ser mais emocionante. Essa é a forma neurótica, né, da fantasia para lidar com essa realidade. E aí já acabei adiantando alguma coisa aqui, né? Porque você vai ter então aqui embaixo a estrutura. Eu não escrevi aqui, mas essa última parte é a estrutura. Né? Estrutura, então, o que eu vou ter? Eu vou ter, pensando aqui na fantasia, no duplo sentido, no corpo erógeno, etc e tal, vou ter a neurose e a perversão, né? Então a gente sabe que o neurótico ele está aqui nesse lugar do amor de objeto, e que toda vez que ele começa a se aproximar para um retorno, né, porque todo mundo quer voltar, né, que tem a sua fantasia de completude. Fantasia é sempre disso. Fantasia é sempre essa, como diz o Nasio, de fazer um com o outro. E fazendo um com o outro, lembrando o mito do andrógeno, né, do Aristófanes, lá no banquete do Platão, é aquele ser que por ter o um com o outro ele não precisa de mais nada. Que é o objetivo dos amantes, né? Não precisar de mais ninguém a não ser um do outro. Fica aquela coisa que é uma unidade. Então aqui você tem o neurótico, ele tem suas fantasias de voltar para cá. Só quando ele está voltando para cá, a culpa impede, né? E vem a famosa autossabotagem dos neuróticos, que alguns até falam, nossa, eu sempre me autossaboto. Claro, né? Porque você não pode ter acesso a esse retorno aqui. Por um lado, né, um outro assunto para se pensar aí vocês também, tem o lado do proibido, que o Freud coloca, e o Coloca vai mostrar que, na verdade, mais do que proibido, é impossível isso. Por isso que você se sabota por conta da impossibilidade. A perversão, a pessoa também está nessa relação simbólica, objetal, duplo sentido, só que ele consegue, com uma técnica de colocar um véu sobre o objeto que desliza, ele consegue transformar o objeto que desliza num objeto fetiche, que ele é rígido e parado, né? Então, nessa hora, ele consegue atingir aqui esse nível imaginário, a produção de sentido, mas desde que o outro esteja imóvel, desde que o outro esteja morto, por isso que seria até um modelo da necrofilia, né? Só que você mata o outro como? Reduzindo ele a uma parte do corpo, a um objeto que ele usa, alguma coisa do tipo. Quando você pega aqui agora no nível imaginário, qual estrutura está? A paranoia. A paranoia é o delírio sistematizado, tudo tem sentido, tudo é narcísico, né? Aí eu vou ter no extremo da desorganização do real, considerado o maior de todos os sofrimentos, a melancolia, né? Então que, de fato, o Freud até coloca em luto e melancolia. Enquanto no luto o sujeito perde interesse pela realidade, na melancolia ele perde tanto interesse pela realidade quanto pelo próprio eu. O eu se desmonta, o eu desaparece, por isso ele é anterior, aquele autoerótico, ele é real, é sem sentido, tá? E a esquizofrenia fica como se fosse então uma estrutura que tanto pode estar por essa via quanto pode aparecer por essa via. É muito comum de você pegar relatos ou casos
Que a coisa começa com delírio paranoide e aí então mostra depois uma inconsistência do eu que leva muitas vezes para esse estado aqui anterior à formação do eu, tá bom? Então é isso aí, acho que vale muito a pena raciocinar com isso na clínica e bons estudos e até a próxima.